Vamos lá. Então, gente, nossa aula de hoje, a proposta para a nossa aula de hoje, ela vai ser o processo de fragmentação, a continuidade do processo de fragmentação, certo? Então, para isso, a gente vai abrir nosso livro na página 139, certo? Nós vimos a fragmentação das grandes nações, já vimos isso aí, certo? E agora nós vamos ver mais especificamente em determinadas regiões. Deu certo aqui. Rapaz, mas a internet caiu, quase não volta mais. Então, o seu livro aberto aí na página 139, ok? Diz assim: o termo fragmentação se refere à prática de transformação em que o espaço, até então unificado, sofre a subdivisão. Isso a gente já sabia, você já sabia, todos nós já sabíamos esse termo aí. Então, qual que foi o início do processo de fragmentação nos estados europeus? Tudo começou com um rapazinho chamado Adolf Hitler, certo? Tudo começou com Hitler quando ele resolveu atacar, resolveu invadir a União Soviética, naquela tentativa dele lá de dominar, né, todo mundo, de instituir lá os seus ideais. Ele tentou invadir a União Soviética. E no início ele até foi bem sucedido, certo? No início as invasões dele foram até... O cara conseguiu mesmo assim no começo, tal, o exército chegando. Só que as tropas nazistas, elas esbarraram com o nacionalismo do povo. O povo nacionalista nato, né? O povo ali que brigava pela sua nação, que lutava pelo seu país, pela sua bandeira, pela sua pátria, e o exército ele sofreu uma certa reação. Porque, professor, mas o senhor falou que eles obtiveram êxito nas guerras. Exército contra exército. Mas aí quando o exército chegava diante do povo, o exército tinha ali a resistência do povo por conta do nacionalismo entranhado ali nas veias dos soviéticos. Bom? Então, lutando contra esse nacionalismo aí, eles se deparavam com o que a turma chamava de terra arrasada. Deixa eu explicar direitinho o que era essa técnica de terra arrasada. Vamos supor que de uma hora para outra, a Araqueaba entra em conflito com Baturité, certo? Uma guerra entre as duas cidades. Aí, eles vão guerrear lá no Triângulo, tá bom? Eles estão guerreando ali na fronteira. Araqueaba e Baturité estão guerreando ali na fronteira. Nós sabemos que o exército de Baturité é mais forte. E aí o exército de Baturité acaba vencendo o exército de Araqueaba. E aí eles estão se encaminhando para Araqueaba. Eles estão marchando para dominar a nossa cidade. Então, o que o povo fazia? Certo? O que o povo fazia? Olha aqui, ó. A fuga com destruição das cidades por onde passava para que os alemães não pudessem utilizar nada. Então, o que o povo de Araqueaba fazia? O povo fugia, mas antes de fugir, o povo detonava geral a cidade. Acabava com tudo aquilo que as pessoas de Baturité pudessem aproveitar. Então, o nome dessa técnica era a técnica de terra arrasada. Certo? De terra arrasada. Então, o exército de Hitler encontrou isso aí nas suas invasões. Eles enfrentavam o exército. Quando eles chegavam na cidade, eles encontravam pessoas nacionalistas defendendo com unhas e dentes a sua nação, a sua bandeira e a sua pátria. E quando eles não encontravam ninguém, que as pessoas tinham ido embora, o que tinha na cidade? Não tinha nada. Não tinha nada. Eles tinham acabado com tudo, o exército não encontrava nada, tá bom? Não encontrava nada. E no rigoroso inverno soviético, em 1943, em conjugação de fatores favoreceu a reorganização das forças soviéticas, que na batalha de Stalingrado impuseram uma pesada derrota ao exército
nazista. Derrotados e exaustos, os alemães recuaram as tropas em direção a Berlim. É legal essa batalha de Stalingrado. Deixa eu falar para vocês. Primeiro, o exército nazista estava entrando, né? Estava entrando com tudo lá e tal. Estamos derrotando, estamos acabando com a cidade. Mesmo com a técnica de cidade arrasada, a cidade acabava sendo deles. E aí eles continuaram invadindo, marchando, e os soviéticos recuando, certo? Só que os soviéticos usaram, certo, a seu favor o inverno. Usaram a seu favor o inverno. E isso acabou com o exército nazista, isso derrotou, isso deixou os soldados exaustos, eles foram derrotados pelas tropas remanescentes dos soviéticos e o exército, e o inverno junto. Então, ali eles acabaram recuando, certo? Acabaram voltando atrás. Assim, em cada estado onde o exército soviético expulsava o dominador alemão, colocava no poder um governante ligado à União Republicana Socialista Soviética. O exército nazista enfraqueceu, o poder bélico nazista enfraqueceu, certo? Então, o exército de Hitler. Então, os soviéticos começaram a retomar as suas cidades. E nas cidades que eles chegavam, que eles conseguiam expulsar o exército nazista, eles colocavam no poder ali alguém da União Soviética. E aquele lugar ficava sendo um lugar considerado soviético. A partir de então, o espaço da Europa estava fragmentado politicamente em 2 grupos de países. Uma vez que Bulgária, Tchecoslováquia, Hungria, Polônia e Romênia passaram a estar ligados ao bloco socialista soviético, o leste europeu até o início da década de 1990. Imagine aí a Europa. Aí você imagine os conflitos no leste europeu. Conflitos ali entre os nazistas e os soviéticos. Aí os nazistas começaram a dominar muitos lugares ali naquele canto da Europa. Certo? E aí os soviéticos foram recuando. E aí veio o inverno. Os nazistas perderam no inverno, eles enfraqueceram com o inverno. E aí os soviéticos começaram a avançar. Começaram a expulsar os nazistas. Então, eles expulsaram os nazistas da Europa todinha, daquela parte, certo? Da Europa Ocidental todinha. No leste europeu. Aí, onde tinha nazista, agora tem soviético. Então, toda aquela parte da Europa é soviética. Então, aconteceu o que? Aconteceu que para cá, certo? Eram os capitalistas e para cá eram os socialistas soviéticos. Tá bom? Então, de certa forma, ia acabar se dividindo. Ia ficar entre nazistas e o restante da Europa. Mas aí acabou que os soviéticos assumiram o poder no leste europeu. É importante salientar que 2 países do leste europeu não tiveram a imposição do socialismo soviético. O leste todinho. Lembra que eu falei que um lado todinho agora era soviético, por quê? Porque os nazistas entraram ali, os soviéticos tomaram de conta daquela parte. Então, tudo soviético. Mas aquele tudo ali, 2 países não se renderam. Quais foram os 2? A Iugoslávia, onde os soviéticos encontraram uma oposição muito forte por parte dos comunistas, que lutaram contra a ocupação nazista. Esses comunistas haviam se agrupado em uma organização liderada pelo Marechal Josip Broz, certo? E a Albânia, que organizou a resistência aos fascistas italianos, e após a retirada desses, organizou uma forte centralizada ditadura. Então, tanto a Albânia moraram sob um regime nazista, certo? Eles resistiram à atuação soviética, mas aí lá na frente eles acabam enfraquecendo, acabam perdendo esse regime e se rendendo ao socialismo soviético. Mas até então eles resistiram muito, certo? Resistiram muito. Foram 2 países que não se renderam. Aí você olha no mapa aí, ó, certo? Você vê no mapa a Europa antes da Primeira Guerra Mundial, certo? E a Europa depois da Primeira Guerra. Você está vendo aí, ó, o Império Russo. Você está vendo depois que acabou, né? Olha o tamanho do Império Russo. Diminuiu-se um bocado, não foi? Ó, essa parte marronzinha diminuiu-se muito.
O Império Otomano desapareceu, né? Ficou a Turquia. Tá vendo aí a Turquia? Lá embaixo. Certo? Então, ó, algumas configurações que a Europa tomou, que o leste europeu tomou após essa guerra. Bom, após essa guerra. Então, isso aí foi a Europa. Como que começou a divisão na Europa? Os nazistas invadiram a Europa. Começou a guerra. E aí, quem que reagiu? Os soviéticos. Os soviéticos reagiram. Começaram a expulsar os nazistas. Tomaram de conta do leste europeu, completo. Socialista soviético. Dois países resistiram. Iugoslávia e Albânia. Pronto. Certo? Europa. Agora, especificamente a Alemanha. Em 24 de abril de 1945, página 140. Em 24 de abril de 1945, as tropas soviéticas cercaram Berlim, capital da Alemanha nazista, a parte nazista da Alemanha. Certo? Os aliados ocidentais, vindos da Normandia, onde havia conseguido libertar a França e os Países Baixos, fecharam o cerco sobre Berlim, que, sitiada e posteriormente ocupada, capitulou em 2 de maio de 1945. Berlim resistiu. Berlim continuou com os ideais, certo? Berlim continuou com os seus ideais. Berlim continuou com a sua ideologia e prática nazista. Existiram. Só que os socialistas cercaram, e em 2 de maio de 1945, acaba-se essa história de nazismo na Alemanha, pelo menos oficialmente. E aí aconteceu o quê? O líder resistiu? O líder foi preso? O líder se rendeu? Não. Em 30 de abril, Hitler cometeu suicídio. Certo? Ele viu que ia perder, viu que não tinha mais vez, não ia se render de maneira nenhuma, não queria ser morto por mãos impuras, e aí ele acabou suicidando-se. Ok? E aí assim acaba a guerra na Europa. Como presa de guerra, a Alemanha foi dividida em outubro de 1946 em 4 áreas de influência: 3 sob o domínio ocidental, França, Inglaterra e Estados Unidos, e 1 sob o domínio da União Soviética. Lembra que eles se uniram para expulsar os nazistas? Né? A resistência ainda, o pouco de resistência nazista que tinha estava em Berlim, eles se uniram, acabaram, beleza, acabaram. E agora, vamos fazer o quê? Vamos dividir esse negócio aqui para a gente? Um pedaço para mim, um pedaço para tu, então foi um pedaço para a França, Inglaterra e Estados Unidos, e o outro pedaço ficou para a União Soviética. Certo? Foi dividido em 4 partes. Só que, das 4 partes, ficaram 3 de um lado e uma do outro, certo? Porque os socialistas eles acabaram ficando isolados dos outros 3. O ideal socialista. Tá? Então, dividiu no meio. Dividiu em 4, foi 4, mas 3 de um lado e 1 do outro. Tá bom? Então, como parte do Plano Marshall, que a gente já viu lá atrás, né, o Plano Marshall, que os Estados Unidos deu muito dinheiro para poder a Europa se restabelecer, lembra? Que ele investiu muito para poder a Europa se reerguer depois da guerra, e para reconstruir os países e tal, aquele plano que vocês já conhecem. Como parte desse plano, os aliados ocidentais, França, Inglaterra e Estados Unidos, fizeram uma profunda reforma econômica no território alemão, que estava sob sua administração, e criaram até uma moeda nova, que foi o Marco Alemão Ocidental. Alemanha Ocidental, Alemanha Oriental. Lembra que eu te falei que dividiu? Então, a parte ocidental, que foi a parte que ficou com o capitalismo, cara, o desenvolvimento lá, ó, certo? Foi gritante. Certo? Foi gritante. E Estados Unidos investindo, Inglaterra e França trabalhando. Estados Unidos investindo, Inglaterra e França trabalhando, o desenvolvimento econômico correu grande, eles criaram até uma própria moeda que foi o Marco Alemão Ocidental. E a Alemanha Oriental está lá, ó, observando, e se mantendo lá firme no ideal socialista e soviético, tá? A qual passou a circular não só do lado capitalista, mas também na Alemanha comunista, certo? Então, a moeda que foi criada, a moeda que foi criada para o lado ocidental, ela não serviu só para o lado ocidental, ela também serviu para o lado oriental.
Aí começou a se influenciar. O povo começou a ver aquele negócio, o povo começou a trabalhar com aquela moeda, o povo começou a trabalhar com aquele dinheiro, começou a se encantar com o capitalismo. Então, temendo que o lado ocidental controlasse completamente o lado oriental, porque começaram com moeda, né? E aí depois vinham os costumes, e aí os ideais iam se desmanchando, certo? Então, temendo isso, temendo perder o controle do território alemão, que cabia, certo, ao lado socialista, Stalin ordenou, em 24 de julho de 1948, um bloqueio total da Berlim Ocidental, com a intenção de impedir o curso da reconstrução do capitalismo no país. Então, acaba, parou geral, né? Parou geral. Nada de vir esse franco para cá, não. Nada de vir mercadoria para cá, não. Nada de vir fecha geral, bloqueia total a Berlim Ocidental. Então, a Berlim Ocidental não entra em contato mais com a Berlim Oriental. Então, a parte do Ocidente, laços cortados. Essa foi a ideia de Stalin, certo? Essa foi a tentativa de Stalin em bloquear o avanço do capitalismo e a reconstrução da Berlim Ocidental por parte do capitalismo. Os capitalistas, eles conseguem entrar não só com moeda, mas eles começam a reconstruir uma casa, construir uma praça, construir isso, aquilo outro. De uma hora para outra, a Berlim Ocidental foi toda reconstruída pelos capitalistas e está rendida a eles. Mas aí, Stanley, vendo que a proposta era essa, vendo que a ideia era essa, certo? Stanley, ele já barrou, certo? Já barrou. Não. Para por aqui, certo? Então, como resposta, o pessoal do lado ocidental criaram uma ponte aérea para abastecer a Berlim Ocidental. Então, com carvão, alimentos e água potável. Vencido pela estratégia ocidental, Stanley admitiu a derrota em maio de 1949 e o bloqueio foi suspenso. Não pode pelas estradas, não? Beleza, a gente vai por cima. Não, a gente não pode levar mercadoria pelas estradas, não? Beleza, a gente leva por cima. Pode levar água pelas estradas, não? A gente leva por cima. Não pode levar carvão, não? A gente leva por cima. Aí, como Stanley não podia fazer um domo, né, como ele não podia fazer um campo de força, ele acabou se rendendo e dizendo assim, não, eu trampo as estradas e o negócio vem por cima, então libera geral. Então, Stanley acabou com os bloqueios em 1949. Então, ele resistiu aí por mais ou menos um ano só de bloqueio. Bloqueou as estradas, mas com um ano ele disse, não dá certo, não. A gente precisa deles, nossa população precisa deles, o povo precisa de alimento, se não é por terra, é pelo ar. Então, se a gente está gastando dinheiro com exércitos e mais exércitos bloqueando as estradas, tira os exércitos ali e vamos investir em outra coisa. Então, o Stanley acabou. E aí, ao final do conflito, a Alemanha estava dividida em duas áreas. Certo? A República Federal da Alemanha, que é a Alemanha Ocidental, e a República Democrática da Alemanha, que é a Alemanha Oriental, com capital em Berlim. Então, a Alemanha se dividiu em duas, ok? Duas metades. E aqui você vê a foto da Alemanha dividida em duas. Olha a imagem, olha o mapa, né? Da Alemanha dividida em duas. Do lado ocidental, certo? Do lado ocidental, você vê aí os vários países que já estão em desenvolvimento capitalista, que já se renderam ao capitalismo. Você vê Noruega, Suécia, Finlândia, Países Baixos, Dinamarca, França, Espanha, todo esse lado aí da Europa, inclusive o lado da Alemanha, que entre uma parte da Estônia, da Letônia, Lituânia, capitalista. E do lado socialista, você vê aí a União Soviética, pedaços de alguns países, né? Belarus, Ucrânia, certo? Aí em pedaços de alguns países para o lado soviético. Essa aí ficou a configuração da Europa durante a Guerra Fria. Parte capitalista e parte socialista, tá bom? Por isso o nome Guerra Fria, porque foi uma guerra sem armamento, foi uma guerra econômica, uma guerra ideológica, tá bom? Na página 142, em 1961, com o intuito de impedir a fuga dos alemães orientais para o lado ocidental, uma vez que, no lado socialista, a vida era muito dura, certo? Com constante racionamento e privado de liberdade, né? Aquele ideal socialista, né? Tudo para todos, mas você só pode ter aquilo que você tem direito. Então, a Alemanha e Berlim estava do jeito, cara, deixa eu explicar como é que estava.
do lado de uma rua, passa uma rua no meio. Pega uma cidade, passa uma rua no meio. Do lado esquerdo da rua, o povo estava vivendo miséria. O povo estava vivendo só com o que podia, mesmo assim, no limite. Certo? Sofrendo recessão, uma recessão atrás de outra recessão. A atuação socialista, soviética. Do outro lado da rua, onde você podia olhar, o pessoal podia olhar, podia ver, certo? Podia ver. Do outro lado da rua, estava o pessoal desenvolvendo, estava o pessoal com comércio, o pessoal comprando, o pessoal vendendo, o pessoal adquirindo bens, o pessoal prosperando financeiramente e o pessoal soviético só olhando. Então, para impedir que essa turma do lado esquerdo todinha corresse para o lado direito, certo? Todinha corresse para o lado direito, o que foi que ele fez? Certo? O que foi que ele fez? Ó, o governo soviético de Nikita Khrushchev, certo? Com a cooperação da Alemanha Oriental, construiu o Muro de Berlim, marco concreto e simbólico da fragmentação mundial entre dois blocos, o capitalista e o socialista, certo? Então foi criado um muro de Berlim, que separava a Alemanha Oriental da Alemanha Ocidental, que separava Berlim Oriental de Berlim Ocidental. E a Berlim Ocidental estava se desenvolvendo, estava crescendo, que nem a gente aqui, e os orientais estavam lá vivendo a míngua só olhando. Então, para eles não passarem, o muro foi construído. Só que não foi um muro qualquer não, certo? Foi um muro qualquer não. Foi um muro que tinha suas subdivisões, era um muro largo, tinham valões entre os muros, certo? Eu não sei se eu consigo. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa aqui com vocês. Espera aí. Deixa eu ver aqui só um minuto. Eu vou ver se eu consigo compartilhar a tela para me mostrar para vocês o Muro de Berlim. Como que era a configuração do muro. Ok? Só um minuto. Deixa eu ver aqui se eu consigo compartilhar. Cadê? Já encontrei a tela, agora eu vou só tentar compartilhar. Apresentação. Apresentar uma tela, uma janela. Essa aqui. Compartilhar. Eu sei se vocês conseguem ver. Vocês estão vendo aí, então? Deixa eu ver aqui. Não deu certo, não. Não tinha dado certo? Pronto. Acho que alguém me fala se está vendo, porque eu não estou vendo vocês, não estou vendo não, estou vendo só a tela que eu estou compartilhando. Dá para ver, né? Então vamos lá. Deixa eu apresentar aqui. Agora como é que eu vejo? Eu só estou vendo vocês. Ah não, estou aqui. Deixei. Pronto, está aqui, ó. Para vocês terem uma ideia como era o Muro de Berlim, certo? Esse aqui era o Muro de Berlim. Vocês conseguem ver o mouse também? Alguém me diz aí se consegue ver o mouse. Deixa eu ver aqui. Pronto, então, esse aqui era o Muro de Berlim. Ó. Aqui é a Alemanha Oriental e aqui é a Alemanha Ocidental, tá? Aqui o muro é isso aqui tudinho. Isso tudo é o que chamavam de Muro de Berlim. Tinha uma parte de concreto,
certo? Aí tinha uma vala. Tinha uma grade de cerca de 3 metros de altura, certo? De 3 a 4 metros de altura. E aí, se o cara conseguisse passar do muro, nesse espaço aqui, onde o mouse está passando, tinham cachorros, certo? Cachorros para atacar as pessoas que conseguissem pular o muro. Se as pessoas conseguissem escapar do cachorro, conseguissem subir as grades de 3 a 4 metros e conseguissem passar, aqui tinham arames, certo? Cercas de arames. Várias cercas de arame tinham grades, e essas grades elas eram eletrocutadas, certo? Se o cara conseguisse passar por isso aqui, tinham as guaritas com os guardas armados, que aí as pessoas tinham que passar por todo esse território sem nada, exatamente na mira dos guardas. Esse aqui era a pista por onde os carros passavam, porque passavam carros dentro do muro. Aqui eram valões, certo? Valões, eram buracos imensos, e as pessoas conseguissem passar por dentro desses buracos, elas conseguissem subir aqui, elas tinham que passar por um terreno que também era eletrocutado. Se elas conseguissem passar por aqui, aí elas conseguiam subir o muro e passar para o outro lado da Alemanha. Então, esse aqui era a configuração do muro. Não era um muro qualquer, não. Era uma completa fortaleza. Porque, às vezes, nós vemos... Deixa eu voltar para cá agora. Porque, às vezes, nós ouvimos falar de um muro que foi construído, a gente pensa que foi construído uma parede, que nem um muro que nós construímos na nossa casa, certo? Mas não foi assim, não. Foi aquela estrutura toda ali, toda aquela estrutura que foi construída para separar a Berlim Ocidental da Berlim Oriental. Bom, acho que deu certo. Tivemos arranjo aí, mas deu certo, tá bom? Só que esse muro ele separou o povo por um tempo, certo? Quando foi em 1989, o muro foi derrubado. Olha aí, ó. Durante aproximadamente 40 anos, a Europa viveu espacialmente dividida em dois blocos políticos opostos internamente. Esses blocos viveram a sua maneira, unificados, político e economicamente. Porém, em 1989, com a queda do Muro de Berlim, o leste europeu e a área socialista sofreu um intenso processo de fragmentação que fez surgir novos países. Então, aquela parte da Alemanha que você vê, União Soviética, depois que o muro foi derrubado, se transformou em vários outros povos, várias outras nações, tá bom? Esse aí é o Muro de Berlim. Tem umas curiosidades sobre o Muro de Berlim interessante. Esse muro, ele foi arquitetado por 2 anos, né? Por 2 anos ele foi projetado e ele foi construído assim, ó. Quando amanheceu o dia, já tinha uma boa parte do muro construída e a parte que não estava construída já estava sendo protegida por guardas, para que as pessoas não chegassem a ultrapassar. E como foi bruscamente, a população sofreu demais. Sofreu demais como? Se você tinha ido fazer umas compras no lado ocidental, e isso aconteceu e aconteceu muito, se você tinha ido fazer umas compras no lado ocidental em um dia, na segunda-feira, quando você tinha programado para voltar para casa na quarta-feira, você já não podia mais voltar para casa. Certo? Sua família, suas posses, sua casa, não pode mais passar. Quem está de um lado, fica daquele lado. Mas é porque minha casa é ali. Não pode mais passar. Foi uma barrada assim, de uma hora para outra. Então, teve muitas pessoas que se suicidaram, tiveram muitas pessoas que tentaram enfrentar os guardas e acabaram sendo assassinadas, tiveram inúmeras pessoas que tentaram atravessar esse muro, mesmo toda aquela jornada ali, aquela Olimpíada ali, eles tentavam ultrapassar, muitos ficavam aos cachorros, muitos caíam daquelas grades altas e morriam, muitos morriam eletrocutados, outros caíam nas valas, outros eram assassinados a tiros enquanto passavam na parte limpa do território que tinha dentro do muro. Então, muita gente morreu tentando voltar para casa, porque estavam do outro lado, certo?
Às vezes a gente fala assim de um regime para separar, para proteger os capitalistas dos soviéticos, dos socialistas, só que nós não vemos, nós não ouvimos os fatos contados pelas pessoas. Certo? Na internet você vê muitos fatos, muitas pessoas contando a história dos seus antepassados, dos seus avós, dos seus pais, falando sobre como foi essa realidade, porque essa realidade foi de um tempo para cá, certo? 1989 foi derrubado o muro. Então, até 1989, existia essa história aí, de um muro cortando a cidade no meio, onde quem estava do lado não podia entrar em contato de maneira nenhuma com quem estava do outro lado. Ah, professor, mas o senhor falou, a gente estava vendo aqui nos nossos estudos, que quando tentaram se criar essa barreira aí, da outra vez, certo? Quando o Stanley tentou criar essa barreira da outra vez, as coisas elas eram passadas por aviões, era por aviões, certo? Só que quando o muro foi construído, certo? Canhões, um armamento pesado ficou ali dentro daquele território do muro para destruir qualquer aeronave que passasse por sobre o muro. Eles tinham autoridade de derrubar qualquer aeronave que passasse por sobre o muro. Então foi uma divisão total. Não tinha contato nenhum, de maneira nenhuma. Então o povo caiu ali na sua depressão, caiu ali naquela sua crise e muitos mesmo ressuscitaram. Então muita gente morreu. Certo? Um bocado de gente morreu. Foi um período curto? Foi. Foi um período de aproximadamente 20 anos, 25, de 61 a 89, né? Foi 27 anos aí, contando aí com o período de construção, período de derrubada, período de 27 anos de muito sofrimento para os alemães, certo? Tanto de um lado quanto do outro. Ah, professor, mas o senhor falou que do lado capitalista eles estavam crescendo, sim, eles estavam crescendo, eles estavam se desenvolvendo, só que seus familiares, às vezes posses, os seus pertences, as suas atividades econômicas que eram desenvolvidas do lado ocidental, tiveram que parar da noite para o dia, certo? Tiveram que parar da noite para o dia, que nem está acontecendo basicamente hoje, tudo parado, só que nós ainda podemos cruzar fronteiras, não temos um muro nos separando, todos estão parados. Né? No caso lá, isso aconteceu em Berlim, certo? Em Berlim. E aí, com isso, com a queda do muro, a União Soviética se desfez, certo? Aquela URSS, a União Republicana Socialista Soviética, chegou ao fim. Só que alguns países ainda resistiram em ser soviéticos. Todo aquele território chamado de União Soviética, ele se desmanchou, se desmembrou, se fragmentou. Só que dos países que se fragmentaram, alguns insistiram em seguir com o regime soviético. Esses alguns formaram uma comunidade chamada de Comunidade dos Estados Independentes, que foi a CEI, certo? A CEI. Só que nós só vamos falar sobre a CEI na próxima aula, tá bom? Hoje, vocês vão ter atividade no Google Sala de Aula, tá certo? Então, assim que terminar a próxima aula, porque eu também vou dar a quinta aula, assim que terminar a próxima aula, eu coloco a atividade de vocês no Google Sala de Aula. Então, quando for 5h30, por aí, 6 horas, vocês já podem olhar lá no Google que a atividade vai estar lá. Beleza? É isso. Vocês ainda estão aí ainda? Rapaz, a minha internet está tão duvidosa que tem hora que eu acho que vocês tudo foram embora, que foi travado aqui. Mas vocês estão aí. Vou encerrar aqui.